Porém, ao rei de Ai tomaram vivo e o trouxeram a Josué. E sucedeu que, acabando os israelitas de matar todos os moradores de Ai no campo, no deserto, onde os tinham seguido, e havendo todos caído ao fio da espada até serem consumidos, todo Israel se tornou a Ai e a feriu ao fio de espada. E todos os que caíram aquele dia, assim homens como mulheres, foram 12.000, todos moradores de Ai. Porque Josué não retirou a sua mão, que estendera com a lança, até destruir totalmente a todos os moradores de Ai. Então somente os israelitas tomaram para si o gado e os despojos da cidade, conforme a palavra do Senhor, que tinha ordenado a Josué. Queimou, pois, Josué a Ai e a tornou num montão perpétuo em ruínas até o dia de hoje. E ao rei de Ai enforcou no madeiro até a tarde, e ao pôr do sol ordenou Josué que o seu corpo fosse tirado do madeiro, e o lançaram à porta da cidade, e levantaram sobre ele um grande montão de pedras até o dia de hoje. Então Josué edificou um altar ao Senhor Deus de Israel no monte Ebal, como Moisés, servo do Senhor, ordenara aos filhos de Israel, conforme ao que está escrito no livro da lei de Moisés, a saber, um altar de pedras inteiras, sobre o qual não se moverá instrumento de ferro. Ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor e sacrificaram ofertas pacíficas. Também escreveu ali, em pedras, uma cópia da lei de Moisés, que este havia escrito diante dos filhos de Israel. E todo Israel, com os seus anciões e os seus príncipes e os seus juízes, estavam de um e de outro lado da arca perante os sacerdotes levitas que levavam a arca da aliança do Senhor, assim estrangeiros como naturais, metade deles em frente do monte Gerizim e a outra metade em frente do monte Ebal, como Moisés, servo do Senhor, ordenara para abençoar primeiramente o povo de Israel. E depois leu em alta voz todas as palavras da lei, a bênção e a maldição, conforme a tudo o que está escrito no livro da lei. Palavra nenhuma houve de tudo o que Moisés ordenou que Josué não lesse perante toda a congregação de Israel, e as mulheres e os meninos e os estrangeiros que andavam no meio deles. E sucedeu que, ouvindo isto, todos os reis que estavam aqui aquém do Jordão, nas montanhas e nas campinas, em toda a costa do grande mar, em frente do Líbano, os heteus, os amorreus, os cananeus, os perizeus, os heveus, os jebuseus, se ajuntaram eles de comum acordo para pelejar contra Josué e contra Israel. E os moradores de Gibeon, ouvindo o que Josué fizera com Jericó e com Ai, usaram de astúcia e foram e se fingiram embaixadores, e levando sacos velhos sobre os seus jumentos, e odres e vinho velhos e rotos e remendados, e nos seus pés sapatos velhos e remendados, e roupas velhas sobre si. Todo o pão que traziam para o caminho era seco e bolorento. E vieram ao Josué, ao arraial, a Gilgal, e disseram a ele e aos homens de Israel: viemos de uma terra distante, fazei, pois, agora acordo conosco. E os homens de Israel responderam aos heveus: porventura habiteis no meio de nós, como, pois, faremos acordo convosco? Então disseram a Josué: nós somos teus servos. E disse-lhes Josué: quem sois vós e de onde vindes? E lhe responderam: teus servos vieram de uma terra muito distante, por causa do nome do Senhor teu Deus, porquanto ouvimos a sua fama e tudo quanto fez no Egito, e tudo quanto fez aos 2 reis dos amorreus que estavam além do Jordão, a Sion, rei de Hesbom, e a Og, rei de Bazã, que estava em Astarote. Por isso nossos anciões e todos os moradores da nossa terra nos falaram, dizendo: tomai em vossas mãos provisão para o caminho, ide-lhes ao encontro, e dizer-lhes: nós somos vossos servos, fazei, pois, agora acordo conosco. Este nosso pão tomamos quente das nossas casas para a nossa provisão, no dia em que saímos para vir a vós, e ei-lo aqui agora já seco e bolorento. E esses odres que enchemos de vinho eram novos, e ei-los aqui já rotos. E essas nossas roupas e nossos sapatos já se têm envelhecido por causa do muito longo caminho
Então os homens de Israel tomaram da provisão deles e não pediram conselho ao Senhor. E Josué fez paz com eles e fez um acordo com eles que lhes daria vida. E os príncipes da congregação lhes prestaram juramento. E sucedeu que ao fim de 3 dias, depois de fazerem acordo com eles, ouviram que eram seus vizinhos e que moravam no meio deles, porque partindo os filhos de Israel chegaram à cidade deles ao terceiro dia, e suas cidades eram Gibeon e Sefira, e Beorote e Kiriat-Jearim. E os filhos de Israel não os feriram, porquanto os príncipes da congregação lhes juraram pelo Senhor Deus de Israel. Por isso toda a congregação murmurava contra os príncipes. Então todos os príncipes disseram a toda a congregação: nós juramos-lhes pelo Senhor, Deus de Israel, pelo que não lhes podemos tocar. Isto, porém, lhes faremos: conservar-lhe-emos a vida, para que não haja grande ira sobre nós por causa do juramento que já lhes fizemos. Disseram-lhes, pois, os príncipes: vivam e sejam rachadores de lenha e tiradores de água para toda a congregação, como os príncipes lhes disseram. E Josué os chamou e falou-lhes, dizendo: por que nos enganastes, dizendo: muito longe de vós habitamos, morando vós no meio de nós? Agora, pois, sereis malditos, e dentre vós não deixará de haver servos, nem rachadores de lenha, nem tiradores de água para a casa do meu Deus. Então responderam a Josué e disseram: porquanto, com certeza, foi anunciado aos teus servos que o Senhor teu Deus ordenou a Moisés e seu servo que a vós daria toda esta terra e destruiria todos os moradores da terra diante de vós. Tememos muito por nossas vidas por causa de vós, por isso fizemos assim. E eis que agora estamos na tua mão. Faze-nos aquilo que te pareça bom e reto. Assim, pois, lhe fez, e livrou-os das mãos dos filhos de Israel, e não os mataram. E naquele dia Josué os fez rachadores de lenha e tiradores de água para a congregação e para o altar do Senhor, até o dia de hoje, no lugar que ele escolhesse. E sucedeu que, ouvindo Adoni-Zedeque, rei de Jerusalém, que Josué tomara Ai e a tinha destruído totalmente, e fizera a Ai e ao seu rei como tinha feito a Jericó e ao seu rei, e que os moradores de Gibeon fizeram paz com os israelitas e estavam no meio deles, temeram muito, porque Gibeon era uma cidade grande, como uma das cidades reais, e ainda maior do que Ai, e todos os seus homens valentes. Pelo que Adoni-Zedeque, rei de Jerusalém, enviou a Onão, rei de Hebron, e a Pirão, rei de Jarmute, e a Jafia, rei de Laquis, e a Debir, rei de Eglon, dizendo: subi a mim e ajudai-me, e firamos a Gibeon, porque fez paz com Josué e com os filhos de Israel. Então se ajuntaram e subiram 5 reis dos amorreus, o rei de Jerusalém, o rei de Hebron, o rei de Jarmute, o rei de Laquis, o rei de Eglon. Eles e todos os seus exércitos sitiaram a Gibeon e pelejaram contra ela. Enviaram, pois, os homens de Gibeon a Josué ao arraial de Gilgal, dizendo: não retires as tuas mãos de teus servos, sobe apressadamente a nós e livra-nos e ajuda-nos, porquanto todos os reis dos amorreus que habitam na montanha se juntaram contra nós. Então subiu Josué de Gilgal, ele e toda a gente de guerra, com ele todos os homens valorosos. E o Senhor disse a Josué: não os temas, porque os tenho dado na tua mão, nenhum deles te poderá resistir. E Josué lhe sobreveio de repente, porque toda a noite veio subindo desde Gilgal. E ao Senhor os conturbou diante de Israel e os feriu com grande matança em Gibeon e perseguiu-os pelo caminho que sobe a Bet-Horon e feriu-os até a Zeca e a Maquedá. E sucedeu que, fugindo eles de diante de Israel a descida de Bet-Horon, o Senhor lançou sobre eles do céu grandes pedras até a Zeca, e morreram, e foram muitos mais os que morreram das pedras da Saraiva do que os que
que os filhos de Israel mataram à espada. Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor deu os amorreus nas mãos dos filhos de Israel e disse na presença dos israelitas: Sol, detente em Gibeon, e tu, lua, no vale de Ajalon. E o sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Isto não está escrito no livro de Jazer. O sol, pois, se deteve no meio do céu e não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro. E não houve dia semelhante a este, nem antes nem depois dele, ouvindo o Senhor assim a voz de um homem, porque o Senhor pelejava com Israel, por Israel. E voltou Josué e todo Israel com ele, ao arraial em Gilgal. Aqueles 5 reis, porém, fugiram e se esconderam numa cova em Maquedá. E foi anunciado a Josué, dizendo: Acharam-se os 5 reis escondidos numa cova em Maquedá. Disse, pois, Josué: Arrastai grandes pedras à boca da cova e ponde sobre ela homens que os guardem. Porém, vós não vos detenhais, persegui os vossos inimigos e atacai os que vão ficando atrás. Não os deixeis entrar nas suas cidades, porque o Senhor vosso Deus já vos deu na vossa mão. E sucedeu que, acabando Josué e os filhos de Israel de os ferir com grande matança até consumi-los, e os que ficaram deles se retiraram às cidades fortificadas, todo o povo voltou em paz a Josué ao arraial em Maquedá, não havendo ninguém que movesse a sua língua contra os filhos de Israel. Depois disse Josué: Abri a boca da cova e trazei-me para fora aqueles 5 reis. Fizeram, pois, assim, e trouxeram-lhe aqueles 5 reis para fora da cova: o rei de Jerusalém, o rei de Hebrom, o rei de Jarmute, o rei de Laquis e o rei de Eglon. E sucedeu que, trazendo aqueles reis a Josué, este chamou todos os homens de Israel e disse aos capitães dos homens de guerra que foram com ele: Chegai, ponde os vossos pés sobre os pescoços desses reis. E chegaram e puseram os seus pés sobre os pescoços deles. Então Josué lhes disse: Não temais, nem vos espanteis, esforçai-vos e animai-vos, porque assim o fará o Senhor a todos os vossos inimigos contra os quais pelejardes. E depois disso Josué os feriu e os matou, e os enforcou em 5 madeiros. E ficaram enforcados nos madeiros até a tarde. E sucedeu que, ao pôr do sol, deu Josué a ordem que os tirassem dos madeiros e lançassem-nos na cova onde se esconderam, e puseram grandes pedras à boca da cova, que ainda ali estão até o dia de hoje. E naquele mesmo dia tomou Josué a Maquedá e feriu-a a fio de espada, bem como ao seu rei, totalmente a destruiu com todos os que nela havia, sem nada deixar, e fez ao rei de Maquedá como fizera ao rei de Jericó. Então Josué e todo Israel com ele passou de Maquedá a Libna e pelejou contra ela. E também o Senhor a deu na mão de Israel, e ele a seu rei, e a feriu a fio da espada, e ela e a todos que nela estavam, sem nada deixar, e fez ao seu rei como fizera ao rei de Jericó. Então Josué e todo Israel com ele passou de Libna a Laquis, e a sitiou e pelejou contra ela. E o Senhor deu a Laquis nas mãos de Israel, e tomou-a no dia seguinte, e a feriu a fio de espada, e ela e a todos os que nela estavam, conforme a tudo o que fizera a Libna. Então Orão, rei de Gezer, subiu a ajudar a Laquis, porém Josué o feriu, e ele ao seu povo, até que lhe deixar sem sequer um. E Josué e todo Israel com ele passou de Laquis a Eglon, e sitiaram e pelejaram contra ela. E no mesmo dia a tomaram e a feriram a fio de espada, e a todos os que nela estavam destruiu totalmente no mesmo dia, conforme a tudo o que fizera Laquis. Depois Josué e todo Israel com ele subiu de Eglon a Hebrom e pelejaram contra ela. E tomaram e a feriram ao fio de espada, assim ao seu rei como a todas as suas cidades, e todos os que nelas estavam, ninguém deixou com vida, conforme a tudo o que fizera a Eglon, e a destruiu totalmente, e ela e a todos os que nela estavam. Então Josué e todo Israel com ele tornou a Debir e pelejou contra ela, e tomou-a
com o seu rei e a todas as suas cidades, e as feriu a fio de espada, e a todos os que nelas estavam destruiu totalmente, totalmente nada deixou, como fizera a Hebron, assim fez a Debir, e ao seu rei, e como fizera a Libna e ao seu rei. Assim feriu Josué toda aquela terra, as montanhas, o sul, e as campinas e as descidas das águas, e a todos os seus reis nada deixou, mas tudo que tinha fôlego destruiu, como ordenara o Senhor Deus de Israel. E Josué os feriu desde Cades Barneia até Gaza, como também toda a terra de Gozém e até Gileade. E de uma vez tomou Josué todos esses reis e as suas terras, porquanto o Senhor Deus de Israel pelejava por Israel. Então Josué e todo Israel com ele voltou ao arraial em Gilgal. Sucedeu depois disto que, ouvindo o Jabim, rei de Azor, enviou mensageiros a Jobabe, rei de Madom, e ao rei de Siron e ao rei de Axaf, e aos reis que estavam ao norte, nas montanhas, e na campina para o sul de Quinerete nas planícies e nas elevações de Dor do lado do mar, aos cananeu do oriente e do ocidente, e ao amorreu, ao eteu e ao perizeu, e ao jebuseu nas montanhas, e ao eveu ao pé de Hermon na terra de Mispá. Saíram, pois, esses e todos os seus exércitos com eles, muito povo e multidão como a areia que está na praia do mar, e muitíssimos cavalos e carros. Todos esses reis se ajuntaram e vieram e se acamparam junto às águas de Meró para pelejarem contra Israel. E disse o Senhor a Josué: não temas diante deles, porque amanhã, a esta mesma hora, eu os darei todos feridos diante dos filhos de Israel. Os seus cavalos jarretarás, e os seus carros queimarás a fogo. E Josué e todos os homens de guerra com ele veio apressadamente sobre eles as águas de Merom, e atacou-os de repente. E o Senhor os deu nas mãos de Israel, e eles os feriram e os perseguiram até a grande Sidom, e até Misrefote Maim, e até ao vale de Mispá, ao oriente, feriram até não lhes deixarem nenhum. E fez-lhe Josué como o Senhor lhe dissera. Os seus cavalos jarretou e os seus carros queimou a fogo. E naquele mesmo tempo voltou Josué e tomou Azor e feriu a espada ao seu rei, porquanto Azor antes era a cabeça de todos esses reinos. E todos os que nela estavam feriram ao fio da espada e totalmente os destruíram. Nada restou do que tinha fôlego. E Azor queimou a fogo. E Josué tomou todas as cidades destes reis e todos os seus reis e os feriu ao fio da espada, destruindo-os totalmente, como ordenara Moisés, servo do Senhor. Então somente não queimaram os israelitas as cidades que estavam sobre os seus outeiros, e a não ser Azor, a qual Josué queimou. E todos os despojos dessas cidades e o gado, os filhos de Israel tomaram para si. Então somente a todos os homens feriram ao fio da espada, até que os destruíram. Nada do que tinha fôlego deixaram com vida, como ordenara o Senhor a Moisés, seu servo. Assim Moisés ordenou a Josué, e assim Josué o fez. Nem uma só palavra tirou de tudo o que o Senhor ordenara a Moisés. Assim Josué tomou toda aquela terra, as montanhas e todo o sul, e toda a terra de Gozém, e as planícies, e as campinas, e as montanhas de Israel, e as suas planícies, desde o monte Alaque, que sobe a Seir, até Baal-Gade, no vale do Líbano, ao pé do monte de Hermon. Também tomou todos os seus reis, e os feriu e os matou. Porque por muito tempo Josué fez guerra contra todos esses reis. Não houve cidade que fizesse paz com os filhos de Israel, senão os heveus, moradores de Gibeon. Por guerra as tomaram todas. Porquanto do Senhor venha o endurecimento de seus corações para saírem à guerra contra Israel, para que fossem totalmente destruídos e não achassem piedade alguma, mas para os destruir a todos
como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Naquele tempo, veio Josué e extirpou os anaquins das montanhas de Hebron, de Debir, de Anabe e de todas as montanhas de Judá e de todas as montanhas de Israel. Josué os destruiu totalmente com as suas cidades.